Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer mais um vídeo do Sagrado Feminino, mais uma reflexão, mas agora sobre um tema não muito abordado, não muito comentado, que é sobre o direito à ira e aos ciúmes. Esse tema ele foi protagonizado pela autora Olga Rini na sua releitura de Medeia. Para quem não conhece, Medeia é uma deusa grega que foi deturpada pela tragédia de Eurípides. Medeia, originalmente, ela era uma deusa da cura, da medicina, que detinha o conhecimento das ervas, que detinha o conhecimento do parto e traz todo o aspecto oculto da mulher. Por ser filha de Hécate e sua madrinha Hera, também uma deusa parteira das medicinas, ela traz todo esse saber e toda essa cura para nós como referência. Mas já na tragédia grega de Eurípides, Medeia foi colocada como uma maluca infanticida, porque ela teria matado seus filhos para se vingar do marido que a trocou por uma mulher mais nova. Então, Eurípides, através dessa tragédia, modifica o arquétipo de Medeia de curadora para uma mulher descontrolada, louca, enfim, com muitas características que a gente vê o machismo e o patriarcado impondo para nós mulheres, né? Mas vamos lá. Para começar falando desse assunto, eu vou bater novamente na tecla de que nós mulheres somos silenciadas pelo patriarcado desde muito tempo atrás. Eu vou sempre falar sobre isso porque demora para a gente entender o quanto esse silenciamento de milhares de anos nos afeta hoje, né? Por mais que a gente entenda que a gente foi silenciada, demora pra gente entender o quanto isso afeta nossas pequenas ações no dia a dia. Mas enfim, a mulher no patriarcado, ela foi ensinada a ser boazinha, né? Então uma mulher, uma boa mulher, ela não levanta o tom de voz, tampouco faz cenas e também não demonstra raiva. Uma boa mulher é aquela que é comportada, direita, correta, né? Então, o patriarcado ele traz essa imagem das mulheres boazinhas e faz com que a gente se esqueça que nós temos sim um lado de fúria, de força e muito potente, né, por sinal. E qual que é a razão da gente ter esquecido nessa nossa parte? Tá muito relacionado com o desaparecimento da deusa das nossas vidas. Então, dentro da espiritualidade, quando a deusa, a grande mãe, some dos nossos olhos, né, como era nas culturas matrifocais, a gente perde o aspecto oculto das sombras, da bruxa anciã da mulher, que nós vivenciamos todos os meses e, enfim, já falei isso em outros vídeos. Mas então a deusa sumindo da espiritualidade, some junto com ela esse arquétipo da sombra, esse arquétipo da bruxa, esse arquétipo da feiticeira, que traz essa força de imposição, essa força de delimitar os próprios limites. Então, quando a deusa some, morre com ela toda essa nossa sabedoria e importante parte que é essa fúria e essa braveza que nós também temos, né? E o que nos resta como imagem na espiritualidade? Nos resta, primeiro, a Virgem Maria, então a virgindade, a castidade, e, por exemplo, as Madonas, que são mulheres que não têm ventre, ou seja, perdemos toda a potência do feminino na espiritualidade, né? Então a gente fica com referências que são passivas, que são tristes, sem cor, sem vida, né? E esquece todo o glamour que a grande deusa nos fornecia, né? E toda a potência que a grande mãe, que as deusas nos trazem. Então é importante a gente se religar com o sagrado feminino, não entendendo ele como uma religião. Ele está longe de ser uma religião. Mas o sagrado feminino cultuando o feminino em si, em todas as suas formas, dimensões, faces. Então é importante a gente cultuar as deusas para trazer de volta ao nosso ser toda essa potência. E eu digo mais a respeito desse silenciamento, né? Muitas de nós não nos sentimos no direito de sentir raiva, de sentir ciúmes. Eu mesma, muitas vezes que
sofri em relação a alguns homens, não me via no direito de sentir raiva deles. Falava, poxa, mas coitado, né? Deve estar sofrendo. E coitado de mim, né? Mas a gente precisa entender que esse aspecto da raiva, nos foi negado, né? E o patriarcado, ele traz com ele uma relação de posse entre as pessoas, né? Por que eu tô falando isso? Porque dentro do conto de Medeia, ela levanta essa questão de que o marido, ele tratava a mulher como uma posse, detinha os direitos sobre o corpo dela, era a esposa dele, servia a ele e, portanto, devia satisfações a ele. Mas a mulher também criou uma relação de posse com o homem através da dependência financeira. Então, pela mulher depender financeiramente do homem, ela deveria proteger ele a qualquer custo de qualquer ameaça. Então, foi criada uma relação de posse de ambas as partes, né? E isso é um tanto quanto curioso, porque a mulher, ela, ao contrário do homem que manifestava os seus ciúmes o tempo todo, a mulher não podia manifestar os ciúmes dela. Ela tinha que reprimir aquilo, porque mulher não deveria fazer cena. Quantas mulheres, quantas histórias das nossas avós a gente não conhece, em que os homens saem e passam dias fora, noites fora, e depois nós temos que recebê-los com um café na mesa e como se nada tivesse acontecido. Então, isso é algo que está enraizado nas nossas memórias, no nosso inconsciente, de que a gente não pode manifestar os nossos ciúmes. E isso foi por tanto tempo reprimido que hoje a gente tem como uma doença coletiva mulheres totalmente descontroladas dos seus ciúmes, né? Quantas histórias a gente não vê e quantos homens a gente não escuta falando que a minha namorada é louca, a minha namorada é muito ciumenta, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Então as mulheres de hoje sofrem de uma doença coletiva, de muitas vezes um ciúme exacerbado, decorrente desse passado em que a gente não pode manifestar. Então é como se a gente tivesse reprimido por muito tempo e essa sombra hoje torna proporções inimagináveis, né? E é importante a gente ter consciência disso, porque a gente só muda aquilo que a gente traz para a luz da consciência. E para encerrar esse vídeo, quero falar de mais um tópico que é sobre a gente estar sempre preocupada com as demandas alheias, sobretudo mulheres casadas dos homens e dos seus filhos também, das mães solos também, tá? A gente não quis dizer que só mulher casada tem filho, mas a gente esquece das nossas próprias demandas e acaba tendo uma carência de si mesma, carência de se dedicar a si mesma. Então, é importante que a gente pare para prestar atenção nas nossas coisas, nos nossos sentimentos e se permitir sentir raiva e se permitir sentir ciúmes, se permitir sentir fúria, porque nós não temos que ficar quietas, já ficamos quietas por muito tempo. Então, quando algo te desagrada, você tem total direito de se manifestar, você deve se manifestar. E parece besta falar isso hoje em dia, mas não é. Eu mesma já me silencio muitas vezes, de não querer fazer cena, não querer, de repente, desagradar, ou então, o que esse cara vai pensar de mim se eu agir dessa forma, sendo que, na verdade, aquilo tá me magoando pra caralho, né? Então, é importante que a gente se manifeste, é importante que a gente dê valor à nossa ira, dê valor à nossa raiva, porque eles são sentimentos dignos e a gente precisa dar voz a eles. E dentro do livro Medeia, que eu recomendo muito, o livro da Olga Rini, ela fala muito sobre a Medeia ter sido deslegitimada pela causa dela. Ela foi uma mulher muito forte, mesmo nessa tragédia, porque ela foi trocada por uma mulher mais nova, mas ela tinha dado praticamente a vida pelo marido dela. Ela tinha matado o próprio irmão para fugir do reino com o marido dela, que se chama Jazão. Então, a ira dela, por mais que ela tenha matado os próprios filhos nessa tragédia, ela é muito digna, porque ela fez de tudo pelo marido dela e ela não foi reconhecida e não foi valorizada. Então, é muito importante que a gente saiba reconhecer esse arquétipo da Medeia com valor e não com repúdio. E
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu até fico meio exaltada falando desse assunto, justamente porque pra mim é um assunto que pega demais. Realmente valorizar a minha ira, valorizar o meu sentimento de raiva e expressá-lo, né? É isso, fiquem com a deusa. Um beijo.